solução. Amém? Nós vamos orar nesse momento e eu gostaria de 2 voluntários já para nós, quando formos passar as perguntas para os nossos preleitores, que pudesse nos auxiliar nesse momento, né? Pastor, mais alguém? Louvado seja Deus. Então, lá, você vai aí, quem tiver folha aí, compartilha com os outros aí, por favor, para a gente poder, né, fazer as perguntas. Eu vou passar o número do meu WhatsApp, se você quiser mandar, né, pelo WhatsApp para mim também. E aí eu já vou passando para eles, direcionando para esses homens de Deus, tá certo? Então vamos orar? Feche seus olhos. Santo Deus e maravilhoso Pai, graças te damos pelo teu amor, pela tua paz. Graças te damos, Senhor Deus, por podermos desfrutar desses momentos maravilhosos na tua presença. Graças te damos porque tu és um Deus que cuida, um Deus que zela, um Deus maravilhoso. Pai, nós te pedimos em nome de Jesus, que tu venhas, ó Pai, ministrar em nossas vidas a cada dia mais e mais, e que possamos, ó Pai, tirar todas as dúvidas que temos, e que tu venhas usar os leitores que aqui estão, ó Pai, como instrumento em tuas mãos, e que dúvidas sejam tiradas, corações sejam quebrantados, e que os nossos adolescentes sejam cuidados, em nome de Jesus. Amém. E aí vocês já podem fazer as perguntas de vocês. O WhatsApp o prefixo é 981 420609. Aqueles que quiserem fazer já as perguntas escritas, já podem fazer. Perdão. O nome do senhor, perdão. Pastor Wellington. Eu queria passar a palavra para os nossos preleitores. Perdão, já ia para mas vocês já podem ir preparando as perguntas que vocês já podem trazer para nós, né? Começar aqui, né, com o pastor Rodrigo. Até passar o microfone. Eu posso ficar em pé, pastor? Pode. Cara, eu tenho dificuldade de falar sentado. Isso. Dificuldade. Quando eu responder, eu vou responder sentado, mas quero agradecer primeiramente a Deus nessa oportunidade de estarmos aqui. Também, né, a galera que nos convidou para participar. Já vou dizer a vocês que talvez não consiga responder todas as perguntas, mas aquelas que não forem respondidas aqui, com certeza Deus vai completar essa... Amém? Amém. Eu estou em Joinville há 4 anos e 8 meses, né, vim do Rio de Janeiro. Agora estou pastoreando a Igreja Batista Pedras Vivas, ali com a Juventude Ativa. E para a gente tem sido uma bênção, tem sido algo tremendo que Deus tem feito no nosso meio, participar, né, desse movimento que o Senhor tem realizado com os batistas brasileiros. Viver uma igreja de relacionamento, vivenciar algo que Deus tem feito através do compromisso, né, intencional de fazer discípulo é algo tremendo. E eu tenho visto isso acontecer da criança até a terceira idade. E é bênção. E trabalhar com jovens e adolescentes é algo que sem palavras, né? Eu e minha esposa, nós trabalhamos já há 15 anos com jovens e adolescentes, começamos lá no Rio e estamos agora ali no sul do Brasil. É um desafio para nós. Quem conhece um pouquinho da história do sul, não é fácil, mas estamos avançando. E eu tenho certeza que essa história de que ali é cemitério de pastor, que ali o ministério não cresce, isso não é verdade, é uma mentira, porque o diabo ele quer mesmo enganar as pessoas. Isso não é verdade. Tem crescido para a glória de Deus. Amém? Muitas coisas o Senhor mencionou no meu coração sobre esse tema, mas não tem condições nem tempo para falar sobre tudo. Mas algo que mexeu comigo agora essa manhã foi que muitos pastores, muitas igrejas têm perdido a paixão pelos adolescentes e jovens. Algumas perguntas mostram isso, né? E algumas afirmações também revelam isso, né? Por que a minha juventude não cresce? Meus jovens são problemáticos. Isso é algo que acontece de fato nas igrejas e tem tomado muitas vezes a vida, a alma, o sentimento dos pastores, líderes. E por que a juventude é tão fraca, é tão difícil? O pastor já respondeu isso a mim. Nós sabemos que isso não é verdade, nós somos fortes. Amém?
a juventude é forte. Nós temos a palavra de Deus, nós temos a direção de Deus e nós vamos avançar. Amém? E multiplicar. Amém, irmã. E assim, a paixão é algo que nos move. Você que não é mais adolescente, talvez você fala assim, poxa, eu não sou tão apaixonado como eu era adolescente. O adolescente sabe que as paixões, elas são rápidas, né? Acontece assim, de um dia para o outro a paixão. Você lembra quando você começou a namorar a sua esposa? Quando eu comecei a namorar a minha esposa, de um dia para o outro eu estava apaixonado. E aquilo era tudo para mim. O adolescente é assim. E aquilo passa na vida dele, daqui uma semana está apaixonado por outro. Ou por outra. É ou não é? Isso não é a realidade? Porque as coisas acontecem muito rápido. Só que os pastores da igreja muitas vezes não conseguem acompanhar. E qual é o nosso desafio? É contextualizar, acompanhar. E incentivar que esses jovens fiquem apaixonados por coisas certas, coisas que vão impulsionar a sua vida ministerial. Qual é o nosso desafio? É através de Deus buscar direção, para que essa paixão, essa força, essa energia, ela seja canalizada para a glória de Deus. Amém? Tem um texto que veio à minha mente, eu quero compartilhar com vocês, um milagre que eu não entendi esse milagre de Jesus. É um milagre que, você lembra daquele milagre que o Senhor Jesus e os discípulos encontraram moedas na boca do peixe? Pouco é pregado sobre esse milagre. Você lembra? Que na pesca ali foram encontradas moedas na boca do peixe. Quem nunca ouviu falar desse milagre? Levanta a mão assim, ó. Então não vai pesquisar no Google, mas está aqui, ó. Eu já vou dar o texto já. Cadê o texto? Separei aqui agora. Mateus 17, 24 a 27. Quero te falar uma coisa sobre esse milagre. O Senhor Jesus, com os discípulos, foram cobrados o imposto. Né? Você lembra disso agora, né? Foi cobrado o imposto. E quem pagou o imposto? Hein? Quem foi pago o imposto de quem? De Jesus e de Pedro. Sabe por quê? Porque só era cobrado imposto quem tinha mais de 21 anos. E quem estava com Jesus? Os seus discípulos. Quantos anos você acha que os discípulos de Jesus tinham? Entendendo pela perspectiva. Todos eles, tirando Pedro, tinham menos de 21 anos. Olha só, fico arrepiado. Por que muitas vezes as igrejas não investem nos adolescentes, nos jovens? Se Jesus investiu na vida deles. Por que o Evangelho chegou até nós? Porque jovens e adolescentes tiveram o investimento de Jesus. Presta atenção. Presta atenção. Todos os discípulos, os apóstolos que estavam com Jesus ali, eles tinham menos de 21 anos. Senão deveriam ter pago o imposto. Se você não está investindo nos seus adolescentes, nos seus jovens, tem algum problema. Porque você não está fazendo o que Jesus fez. Amém? Nós somos chamados para fazer o quê? Dar continuidade ao ministério terreno de Jesus. Amém? A igreja do Senhor Jesus foi levantada para que uma continuidade desse ministério fosse de fato efetiva. Nós precisamos de investir. Eram jovens e adolescentes apaixonados por Jesus. Pedro, Tiago, Pedro não, desculpa, tira o Pedro. Ok, tira o Pedro. Tiago, João, os irmãos de Jesus, todos mais novos. Vamos ou não vamos investir nas paixões? Vamos ou não vamos canalizar essas paixões, esses adolescentes? Amém? Que o Senhor complete essa palavra na minha vida e na sua vida. É fresquinha essa. É escolhido do altar. Acabei ali orando e lembrando dessa passagem. Que nós possamos entender como Jesus fez. Nós possamos fazer junto com Ele. Amém? Amém. Vou ter que ficar em pé também, né? Já que ele ficou, não tem jeito. Mas eu vou tentar ser rápido. Acho que a melhor contribuição... Eu sou o pastor Fernando Lemos. Estou lá em Goiânia plantando igreja como missionário de missões nacionais há 10 anos. Os primeiros 5 anos trabalhando com pequenos grupos numa área de classe média emergente lá em Goiânia, condomínios fechados, uma área chamada Residencial Eldorado. Mas antes de ser missionário de missões nacionais, eu era pastor de jovens. E o primeiro período meu como missionário de missões nacionais, eu fui durante 4 anos presidente da juventude do estado. Então acabou que a minha plantação de igreja lá
se identificou muito com a juventude, embora nós tivéssemos muita dificuldade no início para trabalhar com jovens. A gente trabalhava mais, o nosso trabalho era mais voltado para jovens casais. Mas acho que a melhor contribuição que eu posso dar para os irmãos é em relação ao relacionamento discipulador, ao discipulado 1 a 1. A nossa juventude lá hoje, nós estamos mais ou menos 70% são adolescentes de 12 a 14 anos. Nós temos quase 60, uma rede de quase 60 adolescentes. Uma igreja pequena, mais ou menos, juntando os congregados, 150 pessoas, e mais ou menos de 50 a 60. Mas tudo começou com um jovem. Mais ou menos 6, 7 anos atrás, chegou um adolescentezinho, um junior, tinha acabado de sair de juniores para adolescente da nossa igreja, o Vinícius, e eu grudei no Vinícius e comecei um relacionamento discipulador com o Vinícius, tem 6 anos. Depois, os irmãos quiserem acessar lá o Facebook da nossa igreja, Facebook, a fanpage, facebook.com/vibeigreja. Depois, se der tempo, eu explico também porque o Vibe, porque o termo Vibe, porque o termo jovem, o nome da igreja é Vibe Igreja. Mas investi durante 7 anos na vida do Vinícius. E nos últimos 2, 3 anos atrás, nós tínhamos cerca de 6, 7 jovens adolescentes da igreja. E começamos então, 2, 3 anos atrás, um movimento intencional. Depois de ter treinado o Vinícius, começamos o primeiro pequeno grupo, fruto dos relacionamentos discipuladores do Vinícius. Desse pequeno grupo formou-se uma liderança, e dessa liderança houve um movimento intencional de relacionamento discipulador com os jovens que iam chegando, ou com os adolescentes, eu falo jovens, mas a maioria são adolescentes, que iam chegando na igreja. E os irmãos terem ideia, nos últimos 3 anos, desses 60 e poucos jovens, eu batizei 80% desses jovens. Fruto desse movimento que começou num relacionamento intencional entre eu e um adolescente. Quando ele chegou na igreja, o que chamou a atenção dele para ficar na igreja, que eu era um pastor roqueiro, que comecei a apresentar as bandas de rock para ele, isso chamou a atenção dele. E ele ficou na igreja. E ele foi transmitindo, ele rapidamente absorveu a visão de igreja multiplicadora e começou a estabelecer relacionamentos discipuladores também com esses meninos de 12 a 14 anos. Hoje a nossa estrutura funciona da seguinte forma: todos os sábados nós temos pequenos grupos multiplicadores, das 4 horas ou às 8 horas da noite, depende da faixa etária. E durante uma vez por mês, a cada um mês, nós temos um encontro que chama Pense Biblicamente. A gente reúne todos os pequenos grupos e no Pense Biblicamente a gente dá uma cosmovisão cristã para esses jovens de 12 a 14 anos. E a cada 2 meses nós temos um encontro que chama Vibe Team Total, que a gente pega um livro e estuda um livro. Hoje a gente está estudando um livro que chama Isso Muda Tudo, como meninos e meninas são transformados pelo Evangelho, da Jaqueline Crowley, da Fiel. E a cada 3 meses nós temos o PGzão dos adolescentes, dos jovens, que é um grande movimento também da nossa igreja, que para essa faixa etária. O resultado é que eles... Eu tenho vários testemunhos, não dá tempo de dar todos os testemunhos, é que nessas últimas levas de batismo que eu batizei lá na igreja de jovens e de adolescentes, foram jovens adolescentes que eles alcançaram para Jesus e que eles discipularam. Então é uma história muito legal, tem que contar essa. O Vinícius discipulou 2 jovens, dois adolescentes, um menino de 15 e uma menina de 12, o Gilbert e a Giovana. E a Giovana tinha uma discípula, a Rebeca, que era uma menina de 11 anos, e a Rebeca me procurou para ser batizada. E aí eu fiquei preocupado, faltavam poucos dias para o batismo, pensei, eu discipulei essa menina, pensando com a minha cabeça antiga, que o pastor discipula todo mundo. E eu fui na casa da Rebeca fazer o discipulado, peguei a revistinha, RD3, o que Jesus deseja que você faça, fui para a casa dela, sentei com os pais prepararam um café, eu comecei a tomar café ali com eles e falei, agora vamos conversar aqui sobre essa revistinha, sobre esse material, que a Rebeca olhou para mim, 11 para 12 anos, e falou, pastor, mas a Giovana já fez esse estudo comigo. E aí eu comecei, ela veio aqui semana após semana, inclusive meus pais que nunca fizeram, também fizeram esse estudo. Mesmo sendo batizados, nunca eu tinha sido discipulado. Uma menina de 12 anos, discipulou a de 11 e discipulou toda a família. A minha palavra, para encerrar, sobre o que o pastor falou ali, eu tenho me preocupado muito. Quero voltar para Goiânia e fortalecer mais ainda esse processo com esses meninos de 12, 13 e 14 anos. Eu, Vinícius, estava numa reunião de RD com o Vinícius 2 semanas atrás,
E o Vinícius me perguntou, né, pastor, e agora? O que nós vamos fazer? Nós temos que fazer um planejamento a longo prazo. Nós temos um bom planejamento a curto, e médio e longo prazo. E estava na hora da escola bíblica discipuladora. E aí eu levei ele na sala dos juniores, uns 12 juniores lá, falei, aqui está o seu longo prazo. Comece a orar agora por esses juniores, meninos de 8, 7 e 9 anos. Esse é o meu testemunho. Pastor, só o nome do livro que você falou, Meninos e Meninas. Daqui a pouco eu falo. Isso muda tudo. Já Kelly Pro, a gente estuda esse e outros eu posso passar para os irmãos depois, outros materiais que a gente estuda. Bom dia, galera. Vocês vão ver, porque eu vou ficar sentado, os caras, rapaz, todo mundo levantando essa dificuldade. Vocês vão ver que eu sou o mais fraco deles. Meu nome é Roldan, eu sou da PIB de Imperatriz e da PIB de Presidente Dutra, no Maranhão. Nós estamos trabalhando nessas duas cidades. Em Imperatriz trabalho com adolescentes e em Presidente Dutra a gente está tentando implementar lá a visão de igreja unificadora com toda a igreja lá. É um desafio gigante. E aí, em Imperatriz, que é o trabalho que a gente desenvolveu com adolescentes, nós começamos pegando grupos com adolescentes. A nossa primeira reunião foram 6 adolescentes. E 1 ano e meio, a gente foi para 5 pequenos grupos e 60 adolescentes envolvidos em PGs dentro da igreja. A gente costuma falar de número porque é a maneira mais fácil da gente identificar aquilo que Deus está fazendo, né? Pessoas sendo alcançadas por outros adolescentes, adolescentes ganhando outros adolescentes. E sempre nas minhas falas eu trabalho muito contra uma frase, né, uma mentira que a gente conta de que o adolescente é a igreja do futuro. Isso é coisa de Satanás, como o Dani falou ali. Adolescente é a igreja de agora. Amém. O adolescente ganha, evangeliza, discipula e ele trabalha para a igreja agora. Amém. Se o adolescente fosse a igreja do futuro, então tira todos os adolescentes da sua igreja, deixa só lá acima de 18. É proibido aqui, então bota lá uma tara, né, de faixa etária. Porque a gente costuma fazer isso, a gente costuma apagar a paixão dos nossos adolescentes. Cara, eles têm sede, eles têm gana, eles têm vigor, eles têm paixão, eles têm ânimo muito maior do que os jovens, do que os adultos e vai para frente. Como é complicado, vocês trabalham mais com jovens, eu sou com adolescente. O cara fala assim, vamos no culto de jovens, os moleques lá de 23, 25 anos, bora fazer aqui uma dinâmica, todo mundo de pé. Ah, não, tô cansado, não sei o que, eu trabalhei, tenho o trabalho da faculdade. Agora você fala isso com o adolescente, bora, nós vamos subir onde? É no telhado que nós vamos subir? Então assim, eles têm esse ânimo, essa gana, essa paixão, e nós precisamos usar isso em favor do reino. E aí nós trabalhamos com um sistema operacional de desenvolvimento de liderança através dos adolescentes. Nós criamos o sistema operacional iOS, né, uma jogada com o sistema da Apple. A gente tem que integrar o adolescente, eu tenho que estar no mesmo mundo do adolescente. Eu não posso dizer que vocês são adolescentes, né? Eu sou adolescente, a minha cara não parece, mas eu sou um adolescente, porque eu vou jogar junto com eles, eu vou jogar Minecraft, eu vou jogar Free Fire, eu ainda não cometi o pecado de assistir Kéfera, mas o restante tudo eu estou fazendo com os caras, entendeu? E aí você tem que integrar, você tem que estar no mesmo mundo dele. E aí quando ele está no mesmo mundo que você, ele vai começar a te pedir ajuda. Ele vai começar a falar assim, cara, eu estou com dificuldade, eu tenho alguma coisa para fazer. Ele vai confiar em você. E aí chega a parte a orientação. Você tem que orientar o adolescente na palavra. Você tem que orientar o adolescente de acordo com princípios e visões bíblicas para ele. E aí sim ele vai estar pronto para enfrentar o mundo. Assim ele vai estar pronto para fazer isso. Eu conto um testemunho rápido. O adolescente chegou para mim e falou assim, tio, eu estou com um problema sério. Eu falei, caramba, os pais, né? Estão separando, né? Tá com alguma doença, alguma coisa. Ele falou assim, tio, eu estou apaixonado. Normalmente a gente costuma rir nessa hora, porque não é o seu problema, irmão. Mas para ele, cara, é um problema tão grande quanto a gente amanhã não ter o dinheiro para pagar um boleto. E a gente costuma diminuir isso. A gente costuma. E aí eu vou orientar esse cara. Eu falei, cara, faz igual o Gideão. Ele falou assim, quem é Gideão?
Aquele irmão que fica lá na segunda-feira na reunião, não é esse não. Gideão é um cara da Bíblia, ele botou lá o novelo de lã e falou assim, molha aqui e o restante fica seco. Falou, para que ele fez isso? Falei, para Deus responder. Então Deus vai responder para você. Se é para você ficar ou não com essa menina, se é para você orar ou não com ela. Ele falou assim, tio, eu estou com outro problema. Eu falei, qual é? Na verdade são dois. Eu falei, aí é um problema. Aí você tem um problema. Então passa na orientação. Mas primeiro eu tenho que ir para o mundo do cara. Eu tenho que estar perto dele. Eu tenho que fazer integral com ele. Eu e ele juntos. Depois eu vou orientar. E aí depois que eu tenho a orientação, eu vou socializar esse adolescente. Eu vou enviar esse adolescente para ele ganhar outra pessoa, para ele investir em outra pessoa, para ele cuidar de outra pessoa. Eu tenho adolescentes lá na PIB de Imperatriz, com 15 anos, que entraram no batistério. Porque quem ganhou o cara foi o de 15 anos, não foi o pastor, não foi o Rodan. Quem ganhou foi o moleque de 15 anos. Eu tenho hoje 32 anos e eu não posso entrar nas escolas. Eu não posso entrar numa escola de ensino médio. Não é permitido. Mas quem entra lá são os estudantes, os caras que estão lá dentro. Então, para eles são a responsabilidade de ganhar outros adolescentes para Cristo. E aí nós temos, muitas vezes, agido de maneira contrária ao que Eli agiu com Samuel. 1 Samuel 3, quando Deus começa a chamar Samuel, Samuel, aí ele fala lá no Eli, falou assim, Eli, tu me chamou? Ele falou, não, te chamei não, pode voltar para dormir. E aí ele fez 2 vezes isso. Na terceira vez, Deus revelou a Eli, falou assim, Deus está chamando Samuel. E às vezes, pastor Fernando, a gente está agindo o contrário do que Eli faz. Eli orientou e falou assim, olha, quando te chamar, tu fala assim, fala Senhor que o teu servo ouve. E às vezes o adolescente vem para a gente fala assim, vai dormir, cara, ninguém está falando contigo não. E aí a gente mata o agir de Deus na vida dos nossos adolescentes. Deem responsabilidade para os seus adolescentes, que vocês vão ver que eles são responsáveis. Deem responsabilidade, que vocês vão ver que eles não são volúveis, não. Eles têm capacidade, eles são responsáveis e eles multiplicam para a glória de Deus. Amém. Amém. Meus irmãos, são muitas perguntas que estão chegando, até aqui pelo Zap já chegou uma, e essa é para o pastor Fernando, né? Fechou aqui, mas eu abri de novo. O discipulado para jovens, o discipulado para jovens é comum fazer o RD1, o RD2 e o RD3, né? Que é o material da junta. E o material mais apropriado para trabalhar com os adolescentes. Eu queria transformar trazer para cá. Ele perguntou outra coisa, mas eu estou trazendo para o lado dos adolescentes. Como o material apropriado. Você até falou de um livro. Isso. Né, e o material apropriado. Deixa eu só explicar. No nível do RD, os adolescentes lá da nossa igreja usam o mesmo material que a igreja toda usa. Eu acho que o diferencial, não sei se ficou bem claro, eu não sou pastor de jovens, eu sou pastor da igreja. E aí, no desenvolvimento, esse menino que chama Vinícius, tem 19 anos hoje, ele se tornou o supervisor dos pequenos grupos multiplicadores da nossa igreja. Então eu trato hoje do Vinícius, e o Vinícius tem uma liderança, são 5 ou 6 líderes de pequenos grupos, aliás, 12 pequenos líderes de pequenos grupos, porque tem os líderes em treinamento, e aí todo o material que tem para a igreja, hoje o Vinícius, desde metade do ano passado, ele é integral na nossa igreja, a gente conseguiu contratar o Vinícius, aliás, nossa igreja não é uma igreja pequena, mas mesmo assim a gente colocou isso como prioridade. O Vinícius é um menino de 19 anos que faz arqueologia na universidade, na PUC, usa largador, é um menino totalmente conectado com a galera. E aí o Vinícius pega esse material, RD1, RD2, RD3, e ele todos os domingos, 8h30 da manhã, ele dá treinamento para os líderes, dos adolescentes, dos jovens, são mais adolescentes, né? Ou seja, ele pega aquele material e fala com eles na linguagem dele e ensina o evangelho, as 4 lições do Evangelho de João, boas novas para você, o que Jesus deseja que você faça para os adolescentes. A questão é que a gente vai identificando o que os adolescentes precisam. O que eu percebi? Que esses meninos de 12, 13, 14 anos se converteram quando estavam com 9, 10, 11 anos, e muitos deles precisam ter segurança eterna. É o que mais a gente trabalha hoje com esses adolescentes da nossa igreja, segurança eterna.
a certeza da salvação, porque estão num pico muito grande de pecados sexuais, aquela questão da mudança dos hormonais, então eles precisam ter segurança, porque eles acabam duvidando da própria salvação. E esse material dá essa ajuda para eles. Eles trabalham no RD1, quem é Jesus, no RD2, a questão do pecado e do que Jesus fez pelo pecado, e no RD3, a segurança eterna. Então, é o mesmo material. Eu vou só dizer, nós estudamos 2 livros com eles nos encontrões, nos 2 encontros grandes que nós temos. Estamos terminando, eu estou falando que não é o livro que você precisa, não vai endeusar esse material, mas é um material que a gente está trabalhando hoje, porque eu identifiquei as necessidades deles. Esse livro da Jaqueline Crowley, que chama Isso Muda Tudo, da editora Fiel, que ela trabalha como meninos e meninas de 12, 13, 14 anos são transformados pelo Evangelho. E o outro livro é um livro que eu pego e trabalho com eles, eu que dou esse curso para eles, que é o Pense Biblicamente, é um livro que chama Pense Biblicamente, do John Stott. Certo. Rodando, você falou de menina apaixonada, aí chegou uma pergunta aqui que é para ti. Como trabalhar o namoro com eles, né? Eu estou entendendo a letra aqui. O que é, como namorar, para quê e fundamentos bíblicos sobre essa, né? Como trabalhar essa questão do namoro com adolescentes, né? Que é complicado. É um tema recorrente, né? É um tema recorrente quando a gente trata de adolescentes. Assim, o que eu oriento para o meu moleque? Falei, cara, não namora, tá na hora. Deixa isso para depois, velho. Porque você tem que agora se preocupar com muitas outras coisas que não seu casamento. E nós acreditamos que o namoro é para casamento, né? Então não namora agora, vai fazer outra coisa, vai estudar, vai jogar bola, sei lá, vai aproveitar cada fase a sua fase. Só que a minha orientação nem sempre acontece. Então os moleques querem. E aí nessa hora eu preciso acompanhar, né? E aí, o que eu vou fazer com o cara? Não, mas eu quero namorar. Não, bota uma arma na cabeça dele falando namora. Não tem como, velho, eles vão namorar, né? Igual... O cara chegou pra mim, 16 anos, falou assim, tio, o que você acha de tatuagem? Eu falei, cara, tem 3 coisas. A opinião de Deus, a opinião do pastor e talvez a principal opinião do teu pai. O que teu pai acha disso? Ele, não, me deu R$200. Eu falei, então faz aí. O que eu vou fazer? A minha orientação nem sempre vai de acordo com as outras, entendeu? E a gente não consegue lutar contra isso. Então, já que eles vão namorar de todo jeito, eu preciso acompanhar, preciso orientar, preciso fazer o relacionamento explorador, preciso estar perto desse namoro, preciso conhecer tanto o namoro quanto a namorada, ou o namorado. Eu preciso conhecer os dois, então eu tenho que estar perto do adolescente para eu fazer essa orientação. E muitas vezes quando a gente puxa a corda, o cara se revolta. Às vezes você tem que dar um pouquinho de corda para dar merda, aí você fala assim, tá vendo? Eu te disse, entendeu? Mas você tem que estar perto do cara, pô. Não tem jeito. Com o adolescente, ele é muito relacional, ele é muito de pegar, ele é muito de fazer. E aí, é por isso que dá certo pequeno grupo com adolescente. Porque, cara, como é fácil você reunir 15, 20 moleques na casa de um só, assim, de 10 metros quadrados. É uma coisa louca, velho. Eles são igual pré-A, eles se multiplicam rápido demais. Então, eles trazem muito rápido. E aí eles vão namorar, não tem jeito. Mas para que isso aconteça, você tem que orientar. Fala assim, cara, não pode. E aí assim, me desculpe, né? Eu acho que está gravando aí, vai ficar gravado. Mas eu sou muito direto com os meus moleques. Falo, cara, ó, vai ser o seguinte, teu pinto vai ficar duro, a mulher vai querer ficar, tu vai pegar na bunda dela, no peito dela, não deixa isso acontecer, chama alguém para namorar junto contigo. E aí eles fazem muito isso. Sai lá de 3, de 4, tudo junto, vão namorar, vão ficar nas casas e tal. Mas eu tenho que estar perto, eu tenho que orientar, porque eles não vão, muitas vezes... Olha, quem é pai de adolescente aqui? Ou mãe de adolescente? Eles obedecem tudo que vocês falam, gente? Então pronto. Tem que orientar, não tem jeito. Pastor Marcelo, como fazer quando os pais não querem cooperar com o trabalho? Né? Porque nós sabemos que lidar com um adolescente não é algo muito simples. Mas e quando os pais falam assim, ó, pastor, líder de jovens, de adolescentes, cuida. Como fazer? É uma parceria, né? Talvez o pai não entendeu ainda. E olha só, uma coisa que você precisa entender. Pastor, líder, pais. Muitas vezes quando você está falando, a pessoa não está entendendo, talvez o problema seja contigo.
Muita gente fica achando que o problema é com eles, né? Você não está entendendo, você é burro? Você quer que desenhe? Mas muitas vezes a pessoa não está entendendo. Se os pais ainda não entenderam que é uma parceria entre igreja e família, qual é o problema porque ele não entendeu? Né? Sozinho, né, a família ela precisa da estrutura da igreja, ela precisa da ferramenta da igreja. A igreja precisa do apoio dos pais. Amém? Talvez eu não tenha entendido isso. Como é que é o seu relacionamento com a família, com os pais? A gente precisa pensar isso. Se os pastores, jovens e adolescentes têm se preocupado só em pastorear os adolescentes ou está preocupado em pastorear a família? Se essa família ela tem essa pergunta, talvez ela não tenha sido pastoreada da maneira correta. O pai, eu tenho aqui uma adolescente. Cadê a Camila? Levanta aí, Camila. Não vai adiantar muito, Camila, mas fique em pé para o pessoal te ver como que é bonita, Camila. Olha. Essa Camila é minha adolescente. Ela já multiplicou o grupo dela, está bombando. Ela tem 2 PGMs, um na igreja e um na escola. É uma bênção a Camila. Mas eu sou amigo do Júnior. A Jaque é amiga da Jane. Não tem 3 semanas que eu fui na casa, né, Camila? Isso acontece. Quantas vezes eu fui na casa hoje? Hã? Fala alto. Um monte. Cara, se nós pastores, se nós igreja não tiver relacionamento bem com a família vai empurrar pra gente os problemas. Agora, se nós tivermos relacionamento intencional com a família vai começar a entender. E aí você pode fazer, pastor, mas talvez a família não seja crente. O adolescente está lá na igreja e a família não é convertida. Glória a Deus ainda, porque ainda não é convertida. Ela vai se converter. Porque o adolescente é o link para que Jesus ganhe a família. Amém? Invista tempo, né, de conversa. Você não pode aceitar que eles empurrem para você ser pai e mãe do adolescente. Você não pode aceitar isso, porque você não foi chamado, né, para ser ali, não, pai espiritual, claro, né, tudo bem, mas cuidar de coisas que a família tem que cuidar. Mas isso você precisa de informar e explicar, e o relacionamento que você tem com os adolescentes, você também precisa ter com os pais adolescentes, porque senão o que você vai falar, você não vai ser entendido, né? Agora que você faz tete a tete aqui, o Vida na Vida, então acredito que é isso, né? Talvez a família não entendeu ainda, porque quando ela entende, ela não joga para você a responsabilidade. É um trabalho em conjunto, né? Igreja, família, escola. Nós precisamos mesmo de nos apoiar, né? O apoio é isso, para que o reino de Deus seja estabelecido através dessa junção, igreja, família e mundo. Amém? Se você não exerce liderança sobre seus adolescentes, você acha que não, é responsabilidade de outra pessoa, né? Eles não estão prontos, a igreja do futuro, essa coisa toda, eles não vão se sentir liderados. Se eles não se sentem liderados, eles não vão querer liderar, né? E a minha questão muito forte e eu cheguei pro meu pastor e falei assim, cara, os moleques estão querendo, eles vão fazer. E aí, o que eu faço? Ele falou, vai. Então você precisa dar apoio ao adolescente, dar responsabilidade a ele, né? Para ele liderar, para ele exercer o papel. Quando a gente olha nas nossas igrejas, a maioria delas, nós não temos adolescentes líderes de organizações nenhuma, por exemplo. A gente não tem adolescente líder de louvor, mesmo que o cara toque, seja crente e tal, não está na hora, não é isso. Não tem adolescente líder de recepção que seja, entendeu? Então assim, quando a gente começa a investir no cara e dar tempo, né, para ele orientar, entrar no mundo dele, e aí a gente consegue socializar esse potencial, a gente consegue socializar e enviar esse adolescente para liderar outra pessoa. Gente, assim, parece que o adolescente não é ser humano, né? Ele é outra coisa, ele é um cara, não, isso aí não dá certo, né? Cabeça dura e tal. Mas os caras são gente, velho. Eles têm capacidade, eles têm inteligência, eles têm consciência intelectual, eles oram, eles leem a Bíblia, eles adoram o Senhor do mesmo jeito que uma pessoa de 30, 35 anos faz. Então, a formação de liderança, ela é muito baseada na confiança. Você não vai confiar nos seus adolescentes numa pessoa que não tem um contato com você. E foi isso que eu fiz com eles. Eu comecei a orientá-los, comecei a treiná-los, fiz todo o processo de liderança,
E aí, o que o pastor Fernando falou é muito importante, você adaptar a linguagem para o mundo dele. O exemplo que eu sempre dou, a gente estava numa série de PGs tratando sobre corrupção. E aí o pastor Jefferson falando sobre pagar imposto, não pagar imposto, usar cinto de segurança, não sei o quê. Aí o cara vai para o adolescente e fala assim, ei, tu paga imposto? Oi? Hello? Adolescente não paga imposto, só que adolescente fura fila, adolescente cola na prova, adolescente rouba o troco do pão, isso tudo é corrupção. Então eu tenho que adaptar a linguagem para ele, foi isso que eu fiz, peguei todo o material de liderança, adaptei para a linguagem dele, fiz a formação com eles, 8 passos de um líder eficaz, né, o que é pequeno grupo e tal, todos os processos que a gente conhece, né, desculpa, eu não sei assim, quem aqui não faz pequenos grupos nas igrejas, assim, que vocês estão? Tem alguém? Não sabe como é PG de jeito nenhum. Então, desculpa, assim, no pequeno grupo tem um líder, tem um cara que exerce um roteiro, e aí dentro dos PGs tem a formação de liderança na multiplicação, né? E aí o pastor Jefferson tem, né, na maioria dos treinamentos, tem um material que dá formação de liderança, algumas igrejas utilizam na escola bíblica discipuladora, né, formação de liderança. E aí eu pego esse material de formação, faço adaptação de linguagem e trabalho com os meus adolescentes. O curso de treinamento dura mais ou menos 2 meses, a gente tem pelo menos 10 encontros com eles, e aí no final a gente sempre tem um GD que a gente chama, né, com todos eles e tal, e aí tem essa formação. Então eu formo líder adolescente para liderar adolescente. Acho que o adolescente responde bem a formação de liderança. Sim, responde muito bem a formação de liderança, os caras eles se empolgam muito fácil, e aí quando eu uso essa empolgação, essa paixão que eles têm para enfiar a Bíblia nos caras. E aí o meu próximo passo agora, eu estou trabalhando e tentando pedir a ajuda de Deus, quero trabalhar hermenêutica com adolescente. É isso que eu quero fazer com eles, porque eles têm paixão, eles querem, são curiosos e tal. Ó, o pastor Wellington, ele está ali dizendo que quer falar, o Souza, eu não sou responsável disso, ele é moderador. Aí o Souza disse que quer falar, manda a pergunta, Souza. O cara, o Souza é massa. Assim, ó, o jovem, acima aí de 18, ele não gosta de ser líder. Essa palavra líder assusta. Quando você quer colocar ele na frente do grupo, ele se assusta com a palavra líder. Agora, o juvenil, ele já gosta. Até briga entre eles para ver quem é o líder. Ele se inspira, realmente. Eles querem liderar, que eles sentem essa vontade de estar na frente liderando. Mas o jovem, ele já tem esse medo. Ele é líder, ele é um líder nato, ele está liderando, mas a palavra líder faz com que ele se assuste. E o adolescente não tem isso, ele vai, ele tal. E realmente acontece. E aí uma coisa que o pastor Fernando falou, hoje um jovem com 19 anos ser supervisor. Eu tenho um adolescente que hoje ele está com 19 também, e o cara só no primeiro semestre de 2018, ele, no pequeno grupo dele, ganhou 7 adolescentes para Jesus Cristo. Cara, se isso não for de Deus, se isso não for a igreja de agora, eu não sei o que é, sinceramente. Amém. Meu filho começou a ganhar criança para pessoas para Jesus com 9 anos. Meus irmãos, nosso tempo ele está bem curto, e aí eu vou pedir para os nossos preleitores, oradores, bem sucinto nas perguntas, e assim, eu estou fazendo uma junção de algumas perguntas aqui para poder sanar as dúvidas dos irmãos, ajudar o máximo, mas os nossos oradores, todos eles têm contato, vocês podem pegar o contato deles e aí tirar as dúvidas, se a sua pergunta não foi respondida, que depois você converse com ele aí em particular, pastor, como é que eu posso fazer isso? Ele, com certeza, todos vão ter o prazer de ajudar, Tenho certeza que o Rodan, o pastor Fernando, o pastor Rodrigo vão estar dispostos a atender vocês, porque esse tempo aqui é corrido, nós não temos, infelizmente, o nosso tempo é curto. Eu vou direcionar para a mesa quem quiser responder nessa pergunta. A estrutura do PGM de adolescentes é a mesma que a de jovens e é usado o mesmo roteiro para todos, tanto para adultos, jovens, adolescentes? Quem puder responder aí, que trabalha. Acho que já respondeu, Acho que a gente pode para a próxima. Pode para a próxima. Pode, acho que já respondendo agora. Só um detalhe importante, que eu quero, não sei se é o diferencial da nossa igreja lá, lá na nossa igreja é aquilo que a gente falou, Todos estudam o mesmo roteiro, mas aí vai sendo adaptado por faixa etária. E todos os roteiros, acho que nas igrejas também são assim,
fluem da pregação dominical. Aquilo que eu prego no domingo, eu preparo o roteiro, passo para cada líder e cada líder vai adaptar para a sua realidade. Tem um pastor ali que ele falou que ele quer fazer uma pergunta, eu vou liberar, não sei se eu posso, eu vou apanhar depois, mas não tem problema não. Porque ele falou que a pergunta dele é muito grande, ele vai direcionar. Ok, né? Obrigado pela oportunidade. Quero parabenizar a temática que tem que acontecer num multiplicity como este. E aqui eu tenho visto pais e tenho visto pessoas que trabalham com um público-alvo específico de adolescentes. Então, eu concordo plenamente com a questão da igreja, escola e família, trabalhar em conjunto. A minha pergunta é, na prática, na igreja de vocês, eu gostei do que eu ouvi sobre a questão da hermenêutica, escola bíblica, onde funciona e como se encaixa para os adolescentes. E aí vem, dentro dessa estrutura, ministério de jovens, ministério de adolescentes, juntos ou separados? Se separados, ministério de adolescentes, podemos pensar duas faixas, de 12 a 14 e de 15 a 17, até porque a formação da identidade está em andamento desse público-alvo e é a melhor fase para a gente investir, concordo com vocês, preparando ali a vida cristã e para seguir para os grandes desafios que a gente acabou de ver ali na mensagem, no meio universitário, e a preparação para a vida, para a constituição da família e tudo mais. E aí, ontem eu observei que o projeto Amazonas, lá na Amazônia, tem muito trabalho voltado para adolescentes em relação às organizações. Mensageiros do Rei, embaixadores do Rei, claro que contextualizado também, não dá para ficar com aquela ideia do século passado, mas contextualizar para o presente, a visão multiplicadora. Então eu queria ouvir de vocês esse encaixe todo, como deve acontecer, o que vocês têm para dizer para a gente. Nós estamos aqui também um pouco inquietos com a temática e a gente parabeniza o momento para a gente discutir isso mesmo. Legal. Quero ser bem rápido, então vou tentar acelerar aqui. A nossa igreja, quando eu cheguei na nossa igreja tinha a escola bíblica dominical. Ela acontecia domingo de manhã, como é tradicional nas igrejas batistas. Nós chegamos ali e vendo a necessidade das pessoas, poucas pessoas participavam efetivamente da escola bíblica dominical. Então, o pastor Carlos, que é o pastor titular da igreja, nós conversamos com a Judite, que é a nossa diretora da escola bíblica, e nós fechamos a escola bíblica dinâmica. Fechamos não, abrimos. Fechamos a ideia, né? A nossa escola bíblica dinâmica, ela acontece terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira, sábado, domingo de manhã, domingo à noite antes do culto. Com uma escola bíblica, né? O fundamento é a palavra de Deus, né? Nós pregamos a palavra de Deus e assim nós oportunizamos cada faixa etária de se encaixar dentro dos assuntos que são bem legais, né? Só um exemplo, né? No final do ano passado eu dei como que é, Camila? Amor, primeiro livro de João, Projeto Amar, esqueci, cara, esqueci o título, mas a ideia é de como usar o amor, né? Esqueci, rapaz, estou nervoso. Missão de amar, lembrei. Missão de amar. Chamei os adolescentes, a galera fez a missão de amar em 10 encontros. Tem começo, início e fim. 10 encontros. Os adolescentes não aguentam muito mais que isso, não. 10 encontros já é muito já. Mas missão de amar estamos no livro de João. Minha esposa foi lá, deu valores e virtudes. Pegou mais a galera dos jovens, a galera que precisava de trabalhar os valores e virtudes. E agora nós estamos trabalhando, fechando o último, a vida de Jesus. Aspecto humano, divino, enfim, só um exemplo. Aí os adultos trabalham em outras situações, livros, né? O pastor Carlos trabalha a parte de discipulado. Então assim, olha, a gente trabalha em várias vibes na escola bíblica dinâmica. É uma ideia, depois a gente pode passar para vocês essa ideia, tem site, tem umas situações que a gente pode passar. A questão de faixa etária é muito importante, né? Se você não observar que cada faixa etária tem uma vibe, você não vai conseguir contextualizar. O adolescente de 12 a 14, 15 anos ali é uma vibe, depois de 15 até 18 é outra. Então como que a gente faz? A gente trabalha a mesma palavra, mas trabalha numa linguagem diferenciada. Porque o jovem, né? Tá perto, é jovem, adolescente. Não é. Uma distância muito grande.
ok? A convivência deles na escola é diferente, convivem de uma forma diferente. O pastor ele foi muito bem, né? O jovem não gosta mesmo de assumir essa responsabilidade, por quê? Porque já tem muita responsabilidade. O jovem tem muita responsabilidade. Agora o adolescente não, ele só estuda. O jovem ele trabalha, ele estuda, ele namora, ele faz tantas coisas. E o adolescente ele, o quê? Ele precisa de ter atividade. Então ele gosta de liderar, porque ele vai ter que fazer RD com o supervisor, vai ter que fazer RD com a galera para dar exemplo. Então assim, é necessária observar essa questão mesmo das idades. Faixa etária. Se eu puder complementar, não. Só para dar um exemplo lá da PIB de Imperatriz, nós temos essa multiplicação em faixa etárias através de 2 pequenos grupos. Nós temos pequenos grupos de meninos e meninas 12 a 15, meninas e meninos de 15 a 18. Né? E nós temos um PQ que é o misto, vai todo mundo para uma questão geográfica. Né? A gente ainda não conseguiu formar a liderança necessária para lá. O ideal é que você multiplique em pares, né? Você trabalhe só as meninas, depois só os meninos. É muito mais fácil essa questão. Lá o nosso ministério é de adolescentes, então nós temos lá o PGzaço, né? Diferente do PGzão, nós colocamos lá o PGzaço. Uma vez por mês, os pequenos grupos de adolescentes se reúnem, e eles se reúnem, fazem a grande celebração, né? Multiplicado dos jovens. Jovens é outra história. E aí, uma vez por mês, tem com toda a juventude, jovens e adolescentes, né? Se reunindo para isso. A gente trabalha dessa maneira. A escola bíblica é muito bacana. Eu costumo dizer que é um ciclo virtuoso que nós temos. Se o adolescente ele chega no pequeno grupo, ele é agregado pelo seu amigo. Primeiro o amigo vai ganhar um cara, aí ele vai para o pequeno grupo. Depois o grupo vai ganhar aquele cara. Então ele é conquistado primeiro pelo amigo, depois pelo grupo. Quando ele é conquistado pelo grupo, ele se converte, ele quer conhecer. Quando se reúne todo mundo no sábado, ele quer estar muito mais perto desse adolescente, aí ele vai para a celebração. Quando ele vai para o sábado, ele descobre também que tem o domingo. E aí o ciclo começa a rodar, virtuoso, e a gente consegue melhorar a nossa escola bíblica. Quando nós começamos o trabalho com adolescente, tinha mais ou menos 10 adolescentes na sala. A gente já chegou a ter 70 adolescentes dentro de uma sala de ABD. Então, como eu falei, número, a gente diz só para dizer, cara, dá certo, arrocha, vai fundo, mete o pé, bota o peito para frente, começa a trabalhar com os moleques, eles são massa, entendeu? E aí na questão das organizações, lá as mensageiras rodam bem, só que os embaixadores não gostam. Não sei o que é. As mensageiras são empolgadas e da gente, mas os embaixadores não vai. Então assim, vai muito do foco do que a galera gosta lá na igreja de você, né? Vocês vão adaptar, ver a realidade da igreja de vocês. O que eu acho muito legal de igreja multiplicadora não é modelo, é princípio. Então você vai adaptar de acordo com a sua igreja. É muito massa isso, cara, é fera demais. Agora eu só quero responder o pastor Rodrigo. Tem algum adolescente aqui? Adolescente, 15, 14 anos. Se disser para adolescente que só estuda, velho, vai te bater, mano. Estudar é muita coisa para ele, cara. Meus irmãos, infelizmente nós avançamos nosso tempo. Eu tinha algumas perguntas, né, ainda que nós não vamos poder. Eu tentei o máximo aqui, né, mas nosso horário é até 1 hora. Nós já passamos desse horário. Mas os nossos leitores, eles vão resumir, né, dar um conselho para vocês que estão iniciando, que ainda não iniciaram o PGM de adolescentes, os desafios. Em poucas palavras, de 1 minuto, eles vão tentar falar para vocês como agir, né, nesse sentido, como fazer a coisa. Pode começar por mim. Primeiro, cara, segura essa ideia. Adolescente é adorador igual você. Adolescente é crente igual você. Ele consegue fazer. Depois que você segurar essa ideia, você vai passar essa ideia para ele. Você vai falar, olha, você é responsável. Você é o cara que eu acredito que vai multiplicar, que vai ganhar pessoas. Quando você começar esse processo de confiança, né, de estar do lado do cara, eu costumo dizer que o adolescente é igual ao desodorante. Tem que usar debaixo do braço e vai com ele para frente, entendeu? Quando você coloca ele aqui de baixo, fala assim, cara, eu estou contigo, você é um cara que eu acho responsável, você é uma menina que eu acho que tem liderança, você vai orar, vai ganhar e tal, ele vai conseguir. E aí a dica que eu dou é começa, faça, que aí Deus vai ajudar você.
Eu vou terminar falando que eu comecei falando, que vale a pena investir. Nós começamos lá com 3 adolescentes, hoje são quase 60 adolescentes. Eu investi na vida de um, e esse um investiu na vida de outros. Nós estamos dentro de uma grande rede de discipulado de adolescentes lá na nossa igreja, que todo mundo cuida de todo mundo. O tema da nossa igreja é paixão por cuidar, e eles entenderam muito bem isso, sabem quem nós somos, para onde nós estamos indo, todas as faixas etárias, principalmente os adolescentes. Isso é muito forte. Nós temos vivido um verdadeiro avivamento de 12, 13, 14 anos lá na igreja. Amém. Eu tenho uma grande dificuldade de falar 1 minuto, então eu escrevi para me ler, beleza? O poder da paixão proporciona a pessoa estar sempre motivada, disposta e cheia de energia, cheia do poder de Deus. Quando canalizamos a energia e a paixão, motivados em fazer a vontade de Deus, o Espírito Santo nos conduzirá para o centro de sua vontade, ser e fazer discípulos multiplicadores. Vale a pena investir, vale a pena olhar para a visão e falar: agora eu tenho para onde ir, amém? E passar isso, segurar e agora multiplicar. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém. Nós vamos encerrar orando, né? E eu tenho certeza que o Rodan vai estar à disposição. Qualquer outra dúvida, qualquer pergunta que não foi respondida, né? Você queira fazer ao Rodan, ao pastor Fernando, ao pastor Rodrigo, né? E eles vão ter prazer em ajudar vocês. Aí pegue o contato deles, entre em contato com eles, né? Veja lá como funciona, entra lá no site, lá na fanpage, lá, né? Aí das igrejas, todas elas têm fanpage, todas elas têm site. Entra lá, veja lá o trabalho, converse com eles, tá certo? Eu tenho certeza que vai ser tempo de muita bênção para vocês, né? Tempo de multiplicar. Igual o pastor Fernando costuma dizer, nós não vamos recuar, não é isso? Nós vamos avançar e multiplicar. Amém? Eu queria que um irmão voluntário se colocasse à disposição e orasse, entregasse a vida, né, do pastor Rodrigo, do pastor Fernando e do nosso querido irmão, né? Quem sabe um dia, futuro pastor Rodan, né? Eu não expliquei isso, né? Eu sou advogado por formação, eu sou bacharel em Direito, eu não tenho a formação eclesiástica, mas pela necessidade, né, do tanto de adolescentes que a gente estava cuidando, hoje eu estou fazendo seminário, faço a Teológica Sul-Americana lá em Londrina, então já eu não vou ser pastor, mas vou ser o título. Já é pastor. Eu queria que algum irmão voluntário, né, orasse agradecendo a Deus pela vida desses homens de Deus, né, pelas nossas vidas, pela vida de todos os pastores, né, todos os líderes que estão aqui, que Deus possa assim estar nos direcionando, nos dando sabedoria nessa caminhada. E lembrando, como o pastor disse aqui, né, os adolescentes são a igreja de hoje, são de amanhã, são de hoje. Deus tem colocado muitos jovens para nós cuidar e precisamos cuidar e avançar e zelar pela vida deles. Um voluntário aí, por favor. Pai querido, obrigado por este tempo que o Senhor preparou para o teu povo aqui nesta cidade, Pai. Obrigado porque nós temos experimentado de grandes coisas que o Senhor tem colocado nos nossos corações. E neste momento, Pai, nós queremos te glorificar por ter levantado homens como estes que estão à frente hoje, compartilhando sobre as suas experiências com adolescentes e jovens nas suas igrejas, meu Pai. Deus amado, que o Senhor possa também, Pai, despertar nos nossos corações o olhar de amor e o desejo por cuidar e servir estes adolescentes que estão convivendo conosco, Papai. Pessoas que estão sendo de todas as formas atacadas pelo diabo, Pai. O diabo tem usado de diversas armadilhas, Pai, por todos os meios que ele pode. Nós não podemos, Pai, nos render, fechar os nossos olhos e entregar os nossos queridos para o diabo, Pai. Meu Deus, que o Senhor nos dê sabedoria, que o Senhor nos capacite, que o Senhor nos dê ousadia e que o Senhor nos dê as palavras corretas para entregarmos a estes jovens e adolescentes, Pai. Ó Deus amado, que o Senhor também faça de alguma forma, Pai, que os pais compreendam a importância desse cuidado dentro das casas, Papai. Meu Deus, que nós tenhamos a visão dada pelo Senhor, para que a gente não abra brechas para o diabo atuar dentro das nossas famílias, Papai. Que o Senhor possa, Deus querido,
usar tanto nós que estamos cuidando dos nossos filhos, Pai, mas também aqueles que necessitam de cuidar e que de alguma forma não têm o amor dado pelo pai e pela mãe, para que possam ser alcançados por nós, para que o teu amor possa chegar até esses queridos também, Papai. Meu Deus, que as nossas igrejas, Pai, possam ser lugar de desejo para que os jovens se reúnam, se encontram, Pai. Que não seja aquele lugar que eles olhem como um lugar, um ambiente quadrado, chato, inadequado, Papai. Mas que possa ser um lugar atraente, um lugar agradável, que eles possam desejar estar ali, Pai. Que possam convidar outros, Pai. Nós sabemos que aqueles com quem eles convivem, podem, de alguma forma, transmitir a palavra, o amor, de uma maneira muito mais simples do que nós, Papai. Então, que os nossos jovens e adolescentes também sejam capacitados nesse sentido, Pai. Obrigado, meu Deus. Nos guarde, que possamos ter ainda o restante de dia na Tua presença, que o Senhor nos encha mais e mais do Teu Espírito Santo, Pai. Amém. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.